Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e a partir de agora você acompanha comigo o nosso programa. É o programa de variedades aqui da Hit TV e a partir do dia 1º de julho, inclusive, ele estará todo de cara nova, uma nova plástica, nova vinheta, novas vinhetas, novos formatos. Vai ter muito quadro novo aqui e eu espero, é claro, a sua companhia a partir de hoje já e, claro, com todas essas novidades já a partir do dia 1º de julho. Eu agradeço muito a sua companhia aqui com a gente e te convido a permanecer aqui no nosso programa até o final, porque tem muita coisa boa aqui hoje. Vamos falar de saúde, um assunto que com certeza interessa a todo mundo, né? Vamos falar de obesidade, um problema que já afeta aí mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Então, como preveni-la e como excluir a obesidade da nossa vida, né? Como acabar com a obesidade. E aí, junto no combo, falando ainda de saúde, nós vamos falar sobre um dos melhores métodos de condicionamento físico que existem, que é o Pilates. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no nosso programa a Carol Camargo, que é instrutora de Pilates. Carol, muito bem-vinda aqui ao nosso programa e muito obrigada por aceitar nosso convite para vir aqui falar sobre esse método tão eficiente, tão importante. Sim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tempo e pela escuta de cada um de vocês que estão aí no programa assistindo a gente. É isso, e você que está em casa pode participar do nosso programa, inclusive eu te convido a participar do nosso programa. Envie sua mensagem, envie sua pergunta aqui para a Carol Camargo. Ela está aqui para responder as suas dúvidas todas sobre o Pilates, para que ele serve, né? Como que ele deve ser feito, quantas vezes por semana. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11. O número aparece aí na sua tela, é o 3337-5886. Você também pode acompanhar o nosso programa e a Hit TV nas redes sociais e também acompanhar o nosso programa lá no site da Hit TV, hittv.com.br. Eu conto com a sua participação, chega cada vez mais perto da gente, porque o nosso programa precisa ser feito também por você, afinal, ele é nosso, não é isso? Bora então falar de Pilates, Carol? Começando então sobre o que é esse método, que é um dos mais eficientes justamente na questão do condicionamento físico. O método Pilates, para falar de método Pilates, a gente precisa falar quem desenvolveu o método, que foi o Joseph Pilates, nascido na Alemanha. E algumas literaturas dizem que ele foi uma criança doente, outras já dizem que ele não era uma criança doente, ele apenas tinha uma condição de vida muito precária e isso automaticamente acarretava uma falta de saúde pelas condições da vida dele. E alguns dizem na literatura que o pai dele era ginasta e a mãe era uma naturopata, uma pessoa que entendia muito sobre ervas, sobre cuidados medicinais. E tem outra literatura que dizia que o contexto que ele era criado era onde a ginástica se desenvolvia na Alemanha. Então, tem coisas muito próximas que a literatura se encontra e dialoga para o mesmo caminho, mas tem coisas que ainda a gente não sabe se é verdade ou não. Mas tem coisas que a gente sabe que faz todo sentido, é que o método que ele desenvolveu tem a influência da ginástica, tem esse pensamento natural do que é o nosso corpo e que nós somos também natureza. Ele fala, inclusive, né, Carol, que mexe com físico, mente, corpo espírito. Que é essa influência da mãe dele. Então, e aí, se ela era uma coisa ou outra, não é tão importante quanto saber que teve uma influência de pessoas que estavam ali falando sobre saúde de uma forma mais natural. E fazendo com que a gente entendesse que a gente também é essa natureza, então, que as coisas estão integradas. Então, a gente também está conectado com a natureza, logo, corpo, mente, presença, espírito, está tudo ali de alguma forma conectado e ele trouxe isso
para o método dele, que ele foi desenvolvendo ao decorrer da vida dele. Porque ele tem uma vida de viagem para a Inglaterra, ele pegou a Primeira Guerra Mundial. Dizem que na Primeira Guerra Mundial foi quando ele começou a desenvolver de fato o método dele. Ele foi um prisioneiro da época, porque na Segunda Guerra o país dele, com o país no qual ele estava em lados opostos dessa guerra. E logo ele foi um prisioneiro nessa época. E ele, nesse momento que ele ficou lá na prisão, ele ficou desenvolvendo estudos e ajudando as pessoas que eram lesadas por essa decorrente dessa Primeira Guerra. Inclusive, no Pilates tem alguns equipamentos, assim, bem diferentes. Ele conseguiu desenvolver isso dentro da prisão, é isso? Então, dizem que ele não desenvolveu de fato ali. E outros dizem que sim, até porque, se você parar pra pensar, há teorias. Aparelhos... Exatamente, há teorias. Que o ambiente que ele tinha era escasso. Então, se ele estava aprisionado, a gente entende que recursos ali para desenvolver coisas muito mais elaboradas era escasso. E o equipamento dele, a base dele, são cama, é a referência de camas, a referência de cadeira e a referência de um barril. E aí, isso ele transformou pro aparelho. E o que é a resistência, né? Como que a gente poderia falar? O que é a carga que a gente usa para potencializar o método? São molas, que é a referência que dentro de uma cama, quando você rasga e tira o forro, tem as molas. E foi dessas molas que ele trouxe pro método. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, Faz tá todo tudo sentido. ligado. E aí a gente tem no Pilates 6 princípios. Não é? Que faz muito bem para a saúde, gente, em todos os sentidos, né? Como dissemos agora, faz bem para a parte física e para a mente também. Exatamente. Fala desses 6 princípios pra gente. Quando o Joseph construiu esse método, ele construiu e chamou esse método de contrologia. Contrologia significa o equilíbrio entre corpo e a mente. Dentro desse método de contrologia, ele construiu 6 princípios que são a base do método, que são concentração. Ele diz que você precisa estar atento e não distraído para praticar a modalidade. Centralização, que é a chave do método, porque ele entende que o que a gente precisa tonificar é o tronco, aonde inclusive a gente guarda os nossos órgãos principais. Até porque a gente tem a nossa caixa torácica, tem ossos que protegem essa região, porque são regiões mais sensíveis e que fazem a gente se manter vivo. Então, quer dizer, é uma técnica que vai mexendo com tudo, com toda a parte do corpo. O corpo inteiro. Centralização, fluidez. Ele diz que os movimentos precisam ser fluidos, até porque movimento que não é fluido, normalmente a gente está fazendo alguma compensação do corpo. Sabe quando você vê alguém treinando na academia, em algum lugar, e você vê, eu não sei dizer o que tá errado, mas tô vendo que alguma coisa não tá certo. Porque o movimento não tá fluido, tá dando algum tranco, algum movimento meio brusco. Então, o método precisa dessa fluidez, precisa manter o aluno trazendo essa fluidez. A respiração, trazendo oxigenação para os músculos, vibrando e levando tudo que a gente tira do corpo e bota para o corpo no momento que a gente está executando o movimento. Ele também fala sobre precisão e controle. Então, os movimentos precisam ser precisos. E para você ter um, você precisa ter outro. Para você ter outro, automaticamente você tem que ter o controle do movimento, o controle do seu corpo. E tudo isso a gente ensina, porque quando a gente fala assim, tem 6 princípios, quando a gente explica para o aluno, ele fica, nossa, é muita informação. A gente vai construindo, é uma construção. Não é uma coisa que ele precisa aprender também de um dia para o outro, porque as pessoas vêm falando, mas eu tenho medo da respiração. Você já não respira? A gente só vai trazer consciência para essa respiração, para o movimento que a gente precisa. E tudo isso, né, todos esses 6 princípios, eles serão aplicados na vida como um todo e vão melhorar a vida como um todo, né? Exatamente. Porque afinal vai melhorar na concentração, por exemplo, nas atividades do dia a dia, nas atividades do trabalho, esse autocontrole também no momento que a gente tem ali alguma situação de medo, uma situação de risco, esse autocontrole também vai trazer uma tranquilidade, uma segurança, vai fazer a gente pensar melhor na hora de tomar uma atitude muito brusca. Sim. E é como que eu falo, o método foi desenvolvido com essa consciência mesmo, de trabalhar e treinar a gente para os trabalhos do dia a dia, para a vida do dia a dia. E hoje é tão comum a gente fazer as coisas desatentos ou com atenção em outro lugar, devido à tecnologia, à correria, que hoje o tempo mudou, o tempo é outro, os momentos são outros. Então, às vezes, você está no celular fazendo uma coisa, pensando em outra, falando com outra pessoa. E as 1000 coisas ao mesmo tempo, sua cabeça está... Então, trazer a concentração por aqui
e agora, nesse momento presente. Olha só, a gente tem aí algumas imagens, algumas delas que a gente puxou, inclusive, lá da sua rede social, né, do seu Instagram, que estão lá do seu estúdio, né? Sim. Você pode explicar pra gente o que tá acontecendo? Eu faço bastante vídeos nas redes sociais, eu sempre tô falando, sempre incentivando a todas as pessoas que me acompanham, que me seguem, a se movimentar da forma que for, aonde que for. Legal que apareceu vídeos até que eu estou no meu ambiente do meu espaço, estou em ambientes de aulas coletivas, mas também estou, por exemplo, num navio. Eu tava num navio e eu tava ali me movimentando, porque independente de onde esteja, porque a gente também fica nesse lugar quadrado que eu preciso estar numa academia. Você pode estar em qualquer lugar, você pode praticar em qualquer lugar, da forma que você tem. Inclusive, daqui a pouquinho você já vai ensinar pra gente alguns desses exercícios que dá pra fazer em casa. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque você pode fazer em qualquer lugar, da forma como você tem, da maneira como você tem, com o espaço, às vezes, que você tem. Então, é onde eu tô pensando em movimento, porque eu também sempre fui em movimento. Então, o movimento, pra mim, já é... Desde a gestação da minha mãe, era aquele feto que se mexia muito. Então, hoje eu só sistematizei, estudei e agora entendo mais sobre o porquê movimentar, o que ajuda isso pra minha vida e pra minha saúde. Carol, sendo bem sincera, eu nunca fiz pilates. Então, eu não sei exatamente como são esses movimentos e tenho certeza que muita gente em casa também não conhece esses movimentos. Já que você tocou nesse assunto, já vamos mostrar pro pessoal, como é que faz? Galera. Eu vou tentar fazer, tá? Bora, você vai conseguir. Eu estou com esse saltão, preciso tirar? Por favor, vai precisar. E é Então, isso que é legal também. Aí, ó, só um momento agora você já vai conseguir ter uma breve experiência do que é. Eu vou aproveitar o que a gente vai fazer, que eu acabei de explicar do que é o método, e eu vou trazer pra você o que você precisa ter dos princípios. Vamos lá. Então, eu preciso que você primeiro fica com as pernas paralelas, relaxe, não muito próximo, relaxa o braço ao lado do corpo e entra na concentração. Pensar no aqui e no agora. Tira a tensão do ombro, tira a tensão do meio da testa. Precisa fechar os olhos? Não, porque exige concentração, exige agora você entender o meu comando de voz. E aí agora eu vou pedir para que você cole um calcanhar junto com o outro. Então lá no pé você cola um calcanhar no outro. Aí, abriu muito, que é quase o plié do balé. Inclusive, não é balé, não é balé. gente. Você fecha um pouquinho mais. Bora. Aí, colado um calcanhar do outro, joga seu peso pra frente, sentindo lá no metatarso e depois lá pros calcanhares, como se você fosse cair. E vai pra frente e pra trás. Porque aí você tá entendendo o centro do seu corpo. Lembra do princípio de centralização? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Dá um mini medo de cair. Aí, mas acho que não cairemos. No meio, encontra seu eixo central no meio, isso. E agora você vai manter os calcanhares conectados, apoiar as mãos do lado do corpo e concentra, ó. Roda o cotovelo um pouquinho pra fora, roda os cotovelos pra fora, abre o cotovelo, abre o peito. Aí, estamos chegando na posição. O pessoal em casa tá fazendo, tá aprendendo. Quer ficar de ladinho mais assim, de frente, para o pessoal também ver? Aí, ó. Que eu espero que você que está em casa também esteja acompanhando e esteja fazendo agora, aí onde você estiver. Em qualquer lugar, né? Pode ser em casa, pode ser no trabalho. Que você tiver, é rapidinho, não é? Faz um pouquinho então, que dá. Os calcanhares conectados, eu vou elevar os calcanhares e voltar. Mantendo os calcanhares conectados. Com os ombros pra trás. Com os ombros pra trás, encaixado, fecha as escápulas. Inspirou, na hora que você exalou, subiu no calcanhar. Voltou. Tenta manter esses calcanhares conectados. Tenta não desconectar, que é difícil. Faz pressão de interno de coxa com interno de coxa. E volta. Vai fazer 3 vezes. 1, 2, ó, até estralou já, soltando o corpo. 3. Aí, agora você vai flexionar o joelho. Flexiona pra fora e volta. 1, flexiona, volta. 2 e 3. Agora só pra dar uma queimadinha, pra você sentir, você vai fazer, ó, bombeadas. 1, olha... 2. Você vai começar a sentir dar uma queimadinha na coxa. Já tá começando a pegar. 2, 3 e aí trava. Aí só pressiona glúteo lá atrás e relaxa. Pressiona glúteo lá atrás, relaxa. Pressiona, relaxa. Sempre respirando, sempre respirando. E aí inspira e solta. Inspira e solta. Os calcanhares conectados, agora você sobe lá no calcanhar e flexiona o joelho com o calcanhar lá em cima. Mantém o calcanhar. Voltou. Agora tremeu tudo, Carol. Mais 2 vezes e a gente finaliza. Subiu o calcanhar, flexionou, voltou, desceu. Socorro! Aí, já sentiu um pouquinho? É isso. Senti. Isso é uma
técnica, porque o método Pilates as pessoas também ficam muito presas a movimentos do chão. Mas o Pilates é extremamente democrático. Você pode fazer tanto sentado quanto no chão. A gente faz adaptação para o corpo que a pessoa tem no momento que ela tem ou da maneira como ela precisa. Então dá para adaptar, dá para fazer. Às vezes não dá para fazer uma coisa, mas dá para fazer outra. A gente não vai conseguir fazer uma aula completa, mas dá para ter uma noção do quanto que exige do seu corpo com o tempo, no espaço e do momento que a gente tem. Olha só, né? Bacana. Vamos sentar de novo? Bora. Vou colocar novamente meu sapato para não ficar aqui descalça. Carol, a gente tem pergunta dos nossos telespectadores chegando. Eu vou pegar aqui o celular pra gente já fazer para você. Você que está em casa, pode continuar participando. A gente já tem aqui 3 perguntas para você, tá? Arrasou. A gente tem aqui na tela Rosana Alves, de São Paulo mesmo, que perguntou: Pilates emagrece? Eu amo essa pergunta. E eu gosto de desconstruir as modalidades, se elas emagrecem ou não. Porque emagrecer ou não emagrecer depende de outros fatores que não só a modalidade. Então eu sempre respondo: Pilates emagrece? Depende. Porque o que você precisa para emagrecer? No final do dia, meu amor, sua conta tem que dar negativa. O que você vai fazer durante o dia inteiro não importa. Se na hora que você for dormir, você gastou mais caloria do que você consumiu, você tá no seu processo de emagrecimento. É a conta negativa aí, entre o que se comeu for de forma saudável, e o que perdeu. Se for, a gente discute, é uma outra parte. Mas o resultado tem que ser esse. Então eu digo que se é uma pessoa sedentária, nunca praticou nada, começa a praticar Pilates, ela pode chegar a ter resultado do emagrecimento. Então perceba que não é a modalidade. Porém, o que eu digo é, o Pilates não tem um alto gasto calórico e nem... Porque o gasto alto calórico acontece com o exercício que aumente a frequência cardíaca. O Pilates, você não vai manter a frequência cardíaca alta ao ponto de ter um resultado de gasto calórico que você perceba no peso. Só que se é uma pessoa sedentária que não está fazendo nada, ela sai do movimento 0 e vai para o movimento 1, ela vai ter um gasto calórico e ela pode ter o resultado do emagrecimento. Mas vai ter muito fortalecimento, né? E a gente tem também uma questão de postural, né? Exatamente. Fortalecimento, mobilidade, isso é garantia. Mas o emagrecimento vai depender da pessoa, entende? Com vai certeza. Depender do... Você já é uma praticante de alguma coisa? Agora, se a pessoa falar pra mim, Carol, eu já faço muitas outras coisas, eu preciso emagrecer, eu quero fazer o Pilates. Eu falaria, vamos pensar em outras estratégias. Talvez o Pilates para você que já tem um corpo, que já tem um movimento, não seja o eficiente para você ter o resultado que você quer no tempo que você precisa. E aí eu ouvi já a gente falando que Pilates faz crescer. Mas é também a questão da postura, né? Que você conserta a postura da pessoa com Pilates. O trabalho do Pilates é muita mobilidade de tronco, coluna vertebral. Coluna vertebral é um osso, outro osso e cartilagem. O que acontece com o tempo, ou se você não trabalha essa cartilagem? Ela vai se desgastando. Tanto que você vê tantas patologias da coluna por desgaste dessa cartilagem. Quando a gente faz o trabalho de Pilates, um osso, outro osso, ele solta, ele vai liberando esse espaço. E isso você ganha em centímetro no final das contas. Então, esse trabalho de alongamento, mobilidade, faz com que você sinta que cresceu. E eu já tive alunos que conseguiram aumentar, inclusive pessoas mais idosas, que esse desgaste vai acontecendo de acordo com a idade. E é muito legal, como eles falam, eu cresci, porque eles vão se percebendo diminuindo. E aí eles começam a fazer Pilates, ganham amplitude de movimento e mobilidade e se vê aumentando, que não é um aumento, é só uma liberação ali da pressão de uma vértebra da outra. E aí dá uma sensação que eu ganhei 2, 3 centímetros. Então, Rosana, você pode ver esse resultado. Tem outros resultados, né? Não emagrece, não emagrece, mas te fortalece, te dá postura. Te equilibra também a mente, né? Deixa você aí mais concentrado. E se a Rosana quiser emagrecer, ela pode ir caminhando até o Pilates, voltando caminhando e pedalando. E aí ela vai chegar no resultado dela. Aí, fica a dica da Carol, hein? É isso que você tem que fazer. Rosana, obrigada pela sua participação, pelo seu carinho aqui com a gente, viu? Bora para a próxima pergunta? Temos a Cláudia Alves, de Belém, que mandou para iniciantes uma aula de Pilates por semana. Já é suficiente? A gente indica 2 vezes por semana. Mas eu sempre falo que, às vezes, para começar, para o estímulo, para você introduzir essa rotina na sua vida, comece por 1.
Se é um que você vai dar conta de estar todos os dias, todas as semanas, comece por um. Mas o ideal, eu falo, a partir de 2 vezes na semana, inclusive para você ver benefícios na sua vida. Mas se você é iniciante, está começando agora a se movimentar, introduzir uma rotina ativa, comece com um, porque o importante é começar. Depois, seu corpo vai começar a pedir mais naturalmente. Todo dia também dá pra fazer ou não? Tem aquela coisa de, um dia treino braço, outro dia treino perna, igual na academia, na musculação? Pilates, você pode... Eu digo, brinco, quanto mais você fizer, melhor. Não tem restrição por conta que é um trabalho do corpo inteiro. Então, todas as modalidades você vai fazer o corpo inteiro. Agora, dependendo da rotina que você tem diária, para além de você fazer atividade física, a gente recomenda um dia de descanso, 2 dias de descanso, porque seu corpo precisa se reestabelecer, se cuidar, senão você começa a adoecer, porque exige muito do corpo o método. Então aí já fica mais complicado, Exatamente. né? Ainda mais se a pessoa realmente ela já tem uma outra atividade, já está ali forçando Às vezes determinados tem uma atividade músculos. de trabalho intenso, então a gente precisa dar o tempo pro corpo. Então, por isso que eu falo, dentro das perguntas eu sempre falo, depende, qual que é a sua realidade para eu te dar a resposta? Porque as pessoas querem resposta pronta. Se eu fizer isso, acontece isso. Depende, me conta como que é a sua vida. Aí eu vou falar, vai resolver. Ou não, vamos pensar, vamos criar uma estratégia a mais? Então, nesse caso, eu falo, eu não faço nada, tenho uma vida leve, tranquila, faça todo dia, não vai te fazer mal, diferente de outras modalidades que a gente pede. Agora, se é uma modalidade, se você tem uma vida mais intensa, aí às vezes é melhor dar uma pausa de 1, 2 dias, um intervalo de um dia para o outro, para o seu corpo ter o tempo de recuperação. Última perguntinha que a gente consegue responder, tá? Chegou da Maria Nelly. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela diz, boa tarde, eu tenho 54 anos e estou com osteoporose na coluna. Gostaria de saber se o Pilates é indicado. Desde já agradeço pela atenção. A gente que agradece a sua participação, Maria. Sim, e é isso que eu gosto muito do Pilates, porque o Pilates tem muitas pessoas têm patologias de coluna. O que eu mais recebo são pessoas com dor. Então, e é dor por múltiplos motivos. E a gente faz um trabalho que não tem impacto, que no caso dela, iria agravar a situação dela. E aí é só você buscar o profissional que entenda da sua doença, porque tem profissionais que não têm a familiaridade com aquela patologia, para ela desenvolver um plano de aula que não vai agravar a sua restrição física ou médica que você tenha, mas super recomendável, eu recomendo você a fazer, então. É isso, recomendo a mim também, né? Que não faço ainda, mas gostei muito, viu, da sua participação, gostei muito dos esclarecimentos que você trouxe aqui pra gente. Tinha muito mais coisas que a gente podia conversar aqui, né? E que eu gostaria de saber, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu vou ter que seguir ali para dar um recadinho. Já deixo meu muito obrigada pela sua participação, por ter ensinado a gente aqui a fazer um exercício tão bacana que dá para fazer em casa, não é mesmo, Carol? Sim, dá para fazer não só em casa, gente, em qualquer lugar. No tempo que você estiver, na hora que você estiver e com o espaço que você tiver, alguma coisa você vai conseguir fazer aí. Eu vou seguir lá para dar um recadinho ainda sobre saúde, hein, gente? A gente segue falando de saúde o programa todo. E vou pedir para você deixar aquela mensagem final para incentivar as pessoas a fazerem o Pilates. Certo. Galera, eu sou a maior incentivadora de que vocês se movimentem. Eu sempre falo que movimentar da forma que você tiver, às vezes com o tempo que você tiver, porque eu entendo que tempo é um grande privilégio, nem todo mundo tem o tempo para se movimentar, mas buscar criar estratégia dentro de uma rotina, mesmo que for muito corrida, muito intensa, a se movimentar. E se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, procure por profissionais para te ajudar a orientar uma modalidade que caiba com você e que você goste de fazer, que te motive, porque você tem que ficar feliz em fazer. Por mais que a gente sabe que tem exercícios que são difíceis ou que não, na hora de ir, dá uma preguiça, uma canseira, mas é extremamente importante que você encontre algo que no fim faça sentido. Tem que fazer sentido para você. E se você tem dificuldade de buscar essa modalidade ou essa maneira, busque por um profissional, por uma pessoa que entenda você, que vai te escutar, entender qual que é a sua demanda, para ela te orientar as melhores estratégias para você criar e cuidar do seu corpo, da sua mente, em prol da saúde. O objetivo sempre tem que ser a sua saúde. O processo é apenas um caminho. A gente tem que focar no resultado final, que é o seu bem-estar, a sua qualidade de vida e ter uma longevidade aí bem saudável. Carol, queria deixar também os seus contatos, né? Para que quem quiser saber mais, acompanhar o trabalho da Carol nas redes sociais, lá no Instagram, é @carolcamargo_espaco.
Seria espaço, Sim. mas não tem o cedilha, né? Então é Espaco. E também tem o site, né, do seu estúdio, www.estudiocarolcamargo.com.br. Obrigada, Carol. Beijo pra você. Só pra finalizar, então, vou pedir pra você deixar a informação. É pra todo mundo? É pra homem, mulher, grávida, idoso, criança, todo mundo pode fazer? Galera, Pilates é a modalidade mais democrática ou uma das que você pode conhecer. Pois é uma modalidade que você pode fazer. Pode fazer criança, pode fazer adulto, pode fazer pessoas com patologias, pessoas com restrições físicas. É tudo uma questão de adaptação do treino ou do exercício. E também é uma atividade que você consegue fazer. A gente consegue adaptar para iniciante, intermediário e avançado. É só você buscar um estúdio, uma academia, para que isso fique tudo bem e você se sinta bem também. Tá certo, Carol. Obrigada pela entrevista. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já já a gente volta ainda falando de saúde. Não sai daí não, fica com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Eu sou Maria Clara Leite, agradeço muito a sua companhia. Mais uma vez, peço licença para entrar aí na sua casa e peço também para que você divida com a gente aqui a sua opinião, mande a sua pergunta aos nossos entrevistados. Você também pode mandar aí a sua sugestão de pauta, que a gente vai tentar fazer com todo carinho aqui no nosso programa, para a gente tornar esse programa aqui cada vez mais atrativo. Para você que está em casa, a gente quer que você realmente esteja aqui junto com a gente fazendo o nosso programa. E hoje nós estamos falando de saúde. No bloco anterior, nós trouxemos uma instrutora de Pilates que falou tudo sobre esse método para a gente. E agora a gente vai falar de obesidade, como combater a obesidade, né? A gente tem no nosso planeta cerca de 1 bilhão de pessoas já obesas, né? Isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, cerca de 25% da população já é obesa, seria aí cerca de 50 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde, mas 60% da população do país tem sobrepeso. Quem vai falar sobre isso com a gente, trazer aqui todos os alertas, é o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião e endoscopista. É assim que a gente fala, né, doutor? Obrigada pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Clara, muito obrigado pela presença, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos falar de um assunto extremamente importante e sério, que cada vez mais as pessoas precisam se alertar, como você bem disse, e não deixar a obesidade como, estou gordinho, estou um pouquinho fora do meu peso, e não se atentar a uma série de problemas que a obesidade vai trazer, e os números extremamente alarmantes. E cada vez maiores, né? Cada vez maior. É uma Entre pessoas de todas as idades. Tudo. Essa é outra preocupação que no índice de adolescentes também, né? Então, hoje já se sabe que cerca de 20% dos adolescentes já estão com obesidade, e o triste é que 75% deles estarão obesos no futuro. Então, a gente tem que combater a obesidade o mais rápido possível, levar para as pessoas essa ideia do que fazer, né? Para você ter uma ideia, apenas 2% da população que está obesa procuram um atendimento médico. Né? Toma um remédio que viu da esquina, tenta fazer uma dieta sozinho. Então, é muito pouco o acesso das pessoas a especialistas para que saiba qual que é o melhor tratamento, como tratar. Eu preciso de uma dieta específica, eu preciso você, né, ter uma pauta excelente logo para anteceder a nossa conversa, que é fazer atividade, fazer o Pilates, mudar a sua rotina, ou não, tem tratamento medicamentoso, tem tratamento endoscópico, tem cirurgia. Então, o primeiro passo, eu sempre falo, né, quando o paciente chega no consultório, parabéns, você deu o grande passo que é procurar o profissional. Deu o primeiro passo, né? Não importa como foi, mas deu o primeiro passo e a partir dali seguirão os próximos passos. Doutor, antes da gente falar como se livrar da obesidade, vamos explicar por que tanta gente está nessa situação de obesidade mórbida ou de sobrepeso. 60% da população do país já nessa situação de sobrepeso. Isso acontece devido à nossa rotina
do dia a dia, a gente tem um tempo muito corrido hoje, Exato. a gente não consegue parar para fazer uma comida saudável, Exato, por exato. exemplo, né? A facilidade também de adquirir ali um fast food, uma comida que é industrializada, é isso que está acontecendo com a gente? Exatamente. Clara, você falou a palavra perfeita, rotina. As pessoas deixaram de se cuidar em prol de ter que trabalhar. A gente necessita também dessa situação do trabalho. Porém, dá para a gente estabelecer uma rotina e mudar os hábitos. As pessoas só mudam depois que tomam sustos, que tem algum problema, que fica alguma doença grave, etc. Mas não, antes, é o que você disse, como combater isso? Primeiro ponto, dieta. Não tem segredo. A obesidade não importa. Qualquer tratamento que você faça, o remédio, a cirurgia, o balão intragástrico, não é isso que te emagrece. O que te emagrece vai ser uma dieta que você vai ter que fazer, uma dieta saudável, com uma orientação nutricional para se tratar. O segundo ponto, ansiedade, você bem disse. Né? Então, ansiedade, o estresse, né? A falta do exercício físico. Hoje, mais um quarto item que a gente coloca, que é o sono. As pessoas dormem mal, distúrbios do sono. Então, aprender a ter essa rotina. Precisa tomar café da manhã, precisa parar para almoçar, eu preciso jantar, eu preciso ter uma horinha no meu dia para fazer o meu exercício. Eu preciso me desligar um pouco à noite para poder dormir e dar. As pessoas precisam entender que o almoço, né, não precisa, eu vou parar, eu preciso pensar que as pessoas sempre Não querem... precisa ser um almoço de 1 hora. Exato, você pode ter, mas não pode Mas ir lá e comer com tranqueirado. tranquilidade Isso. também, né? Mastigando direitinho. Se organizar rotina e horário, dá, entendeu? Porque a gente vai se sobrepondo, não, marca horário, não, esse meu horário aqui é sagrado, então eu preciso ter esse momento para mim, porque você vai mudar, o mundo consegue esperar, é óbvio que existem as exceções, aquele momento, você tem que estar de qualquer jeito, mas a gente começa a se sobrepor, né? A gente, por exemplo, os médicos começam a ter agendas sobrecarregar, para um pouquinho, você tem 40 minutos, você faz a sua refeição, porque senão a pessoa tem uma falsa ideia, claro, que é assim, muito comum, né? Estou o dia inteiro sem comer, eu não como, estou emagrecendo, aí maravilhoso, não tem problema Chega à nenhum. noite, Mata, aí come tudo, come errado, aí é o que fica você falou, empanturrado, né? tá cansado, aí é a facilidade que antes, né? Hoje as pessoas, a comida é um embutido, é aquela facilidade, é o fast food, é você ligar. Então, essa facilidade também, a pessoa, né, ninguém liga lá no fast food para pedir uma salada e um frango. Jamais. Vai pedir sempre aquelas coisas que... E aí, o problema é não ter essa rotina no dia a dia, né? Você pode ter um fim de semana legal, eu sair para o meu churrasco, eu sair para a minha pizza. Eu brinco, né? Não é no aniversário, na festa de aniversário, que você tem que fazer regime, fazer dieta. Aí você volta para casa irritada porque não comeu e arrebenta a geladeira, come o que está na de prateleira. tudo. E mais um pouco. As pessoas precisam mudar nesse sentido. Então, mudar a despensa, né? Não ter a facilidade de um monte de coisa ali na despensa. Principalmente quem tem criança em casa, não tem jeito. Se tiver Se só não tem, não chocolate, come. se só tiver chocolate, bolacha, ou se tiver fruta, a criança ela vai pelo paladar. Quanto mais cedo a gente ensinar as crianças a ter o paladar da fruta, do saudável, ele vai querer isso. E no ele caso não vai da querer só o criança, eu já doce. ouvi dizer que quando a gente corta, faz carinhas e tal, isso daí Perfeito. também chama atenção, né? Isso, eu posso trazer isso, falar de casa, falar para minha esposa que sempre foi assim. É brincar com o alimento nesse sentido, a pessoa achar legal. A criança não vai pegar uma melancia em casa e cortar e sair comendo. Agora, se você perder 3 minutos, abrir a melancia, cortar e pôr na frente, a criança vai comer. Então, é buscar isso que você bem disse, é alterar, levar para as pessoas a importância de evitar a obesidade, porque a obesidade vai trazer uma série de problemas. É isso que eu queria que você Uma falasse série de agora, problemas. doutor. Traz pra gente, então, esse alerta. Quais são os problemas que a obesidade pode causar? Hipertensão, Isso, diabetes, o isso. que mais? Isso, então você tem a hipertensão arterial, você tem diabetes, você tem insuficiência coronariana, então os problemas no coração, problemas articulares, joelho, quadril. A obesidade está ligada, é um fator da obesidade a câncer. Então você também pode ter o risco maior aumentado para câncer, câncer de mama, por exemplo. Então a obesidade traz uma série de doenças, colesterol elevado, a pessoa começa a tomar um monte de remédio, aí você fala, por que você está tomando isso tudo? Se você emagrecer, você vai jogar isso tudo fora. Você vai jogar essa medicação fora. Você vai ter uma vida saudável. Hoje, a apneia do sono. As pessoas não dormem, né? A esposa acorda desesperada e fala, meu marido ficou aqui não sei quantos minutos sem respirar, porque está dormindo super mal e pode levar a quadros mais graves. Então, a obesidade, quanto mais mórbida que a gente vai falando, né? Que você bem disse, você tem aquele obeso leve, o sobrepeso, mas você já tem pacientes que estão extremamente fora do peso. Não tem qualidade de vida, né, Carol? Aí tem a questão da criança ter o bullying nas escolas, não quer tirar a camisa na frente de ninguém, a pessoa vai trabalhar, não arruma roupa para trabalhar, vem o quê? Depressão.
A outra doença é extremamente associada, que a pessoa se deprime, não quer mais sair, não quer mais trabalhar, e uma coisa traz a outra, né? Aí, já que eu tô assim, a hora que você vai ver, a pessoa está num estado de morbidez muito Exatamente, grande. a pessoa larga a mão, né? Fala assim, Larga a quer mão. saber, eu já tô nesse ponto aqui, então deixa, que venha daqui para pior. Exatamente. E realmente isso acontece com muita gente, né? Gente que chega numa situação de quase 300 quilos, na Sim, verdade. né? A gente já vê muita gente nessa situação hoje em dia, né? Nós tivemos agora, recentemente, 2 casos, um paciente de 384 quilos e um outro paciente de 290 Meu quilos. Deus. E chegou nisso, e não chegaram de... E aí não consegue nem fazer uma cirurgia, por exemplo, Não, né? Para exatamente. reduzir o peso. Não, então, vem pra gente por endoscopia, porque os tratamentos endoscópicos eles são menos invasivos, menos agressivos. Então, a gente faz os tratamentos endoscópicos para ele baixar, vai baixando, Aí entra num processo. Entra num processo de nutricionista, psicólogo, educador físico, né? Hoje tem medicina do estilo de vida. Tudo isso é uma equipe multidisciplinar para resgatar esse paciente. E pasme, o de 384 já atingiu 170 quilos. Ele perdeu uma pessoa. Que bênção, graças Então, a Deus. assim, é trazer as alternativas e você trazer a alternativa e colocar esse paciente nesse entendimento, né? Não ele, só ele, a família, né? Ninguém chega com 384 Exatamente. quilos. Ele não saía mais da cama, concorda? Não tem como. Então, você tem que chamar a família e falar, vocês levam. Acabou deixa a vida gritar, da pessoa, né, deixa... praticamente. Ela fica ali praticamente Você vegetando. vai ter que começar a levar. Então, a partir do momento que todos se envolvem, entendem a importância disso, de mudar o hábito, a coisa flui, né? Porque não adianta ele sozinho em casa, a esposa às vezes fala, né? A mulher, doutor, eu tô lá, mas o marido não quer ajudar, os filhos... Então, tem que ter o envolvimento, procurar o profissional, envolver a família e começar a combater a obesidade, porque é algo extremamente grave. Doutor, por falar justamente que as pessoas precisam compreender, principalmente as pessoas que estão ali ao redor, vamos de mitos e verdades. Maravilha. Nós trouxemos aqui alguns mitos e verdades sobre a obesidade e a primeira informação ali é justamente sobre isso. Vamos jogar na tela? Olha lá, doutor, a obesidade é uma escolha. Basta fazer exercícios e comer pouco para evitá-la. Muita gente fala isso. Isso é um mito ou é uma verdade? Realmente a pessoa... É uma escolha da pessoa ser obesa? Grande mito, né? Ninguém quer ser obeso, né? Ninguém quer ser obeso e é exatamente, vai lá, faz um pouquinho de exercício. Não é isso. A gente tem que entender ele como um todo, o porquê, desde quando ele foi ganhando peso, se é a situação familiar, se é, né, essa ansiedade, a depressão, alguma coisa aconteceu na vida da pessoa. A pessoa às vezes está bem e tem alguma situação que leva ela a desencadear a obesidade. Então, não é só ir lá e fazer uma dietinha. O que emagrece é dieta e exercício físico. Porém, você tem que primeiro estar, né, com um profissional do seu lado, alguém para te ajudar para sair disso. Ou, como você bem disse, né, já tem essas pessoas que estão com sobrepeso, não vamos deixar estar obesa para tomar uma atitude, né? Então, vamos começar a intervir já nisso e tratar essas pessoas. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. A obesidade é uma doença crônica e não tem cura. A gente já sabe que é uma doença. A Organização Mundial da Saúde traz a obesidade como uma doença, mas não tem cura? Não tem cura. Essa É é uma isso grande mesmo? verdade. Isso é uma grande Olha. verdade. Obesidade não tem cura, obesidade tem controle. Olha só, então quer dizer, a pessoa, ela pode até sair daquela condição de obesidade, mas o problema é que essa questão fica aqui na cabeça. Exatamente. É uma doença de saúde mental. É uma doença extremamente ligada ao comportamento das pessoas e mudança dos hábitos de vida. Então, por que não tem cura? Porque a gente conhece quantas pessoas que tomaram medicações, colocou um balão intragástrico, fez cirurgia bariátrica. Se tivesse cura, esses pacientes nunca mais iam ter o que a gente chama de reganho de peso. Hoje é muito discutido nos congressos o que fazer com o paciente que tem reganho de peso. Recupera o peso. E não é pouco. Tratamento endoscópico, cerca de 12%. Cirurgia bariátrica, 30% de pacientes que operam, fazem cirurgia drástica. Né? O paciente tinha 150 quilos, pesa 70, hoje estão pesando 100, 110. Conheço 120. alguns. Então, Conheço assim, alguns. não tem cura. Porque se tivesse cura, não, toma isso, que isso aqui você nunca mais vai ser obeso. Não tem jeito. Será que um dia assim se encontra um desses aí? Estamos pra gente? buscando por isso, né? Estamos buscando. Porque, olha, vou te falar, viu? Eu também tenho uma luta ali contra a balança, viu? Não é fácil, claro. E olha como é difícil. E o grande problema é que quando a gente fala de doença, por exemplo, obesidade, assim como refluxo, por exemplo, são doenças que estão ligadas ao nosso comportamento. Então, assim, é claro que a ciência busca isso, assim, ó, vou poder comer,
mas vai ter algo que vai queimar aquela caloria e não vai deixar eu engordar, né? Então, a busca que a gente tem na medicina de novas medicações, de novas técnicas, é tudo para que você evite esse paciente de ganhar esse peso. Então, é buscar isso. Eu acredito que no futuro deve ter, mas se as pessoas não mudarem nada do hábito... Não adianta, jeito, né, doutor? A gente sabe que é alimentação, realmente, e exercício físico. Bem, bora pro próximo, então, Vamos mito lá. ou verdade? Mito ou verdade? A obesidade está ligada somente a hábitos ruins de alimentação. Mito. Mito né? total. Somente não, né? É claro que o fator principal é o que você come, é a sua alimentação, né? Isso é fundamental. Agora, quando você tem uma alimentação saudável, uma coisa puxa a outra. Ninguém faz uma alimentação, sabe? Faz um exercício e quer comer coisas que vão engordar. Então, a alimentação saudável, você fazer uma prática de atividade física, o que a gente falou, é 1 hora por dia. Não é para você ser um atleta. Porque o exercício físico vai ajudar a perder peso, mas pelo contrário, ele também te ajuda a condicionar. Ele te tira do sofá, né? Ele te tira daquela condição de querer comer coisas que vai engordar. Você tem que ter uma qualidade de sono associada a isso. Você tem que buscar um controle do estresse, da ansiedade, de comer errado, de pular. E como você começou o programa muito bem, né? Crie uma rotina sua de alimentação saudável, né? De exercício, de cuidar da sua saúde, de ter um tempo para você. E aproveite. A hora que tem que aproveitar, eu brinco com os meus pacientes. Aproveitem, né? Não é... Porque se você é muito radical, aí fica legal um período, aí você vê que as pessoas abandonam isso, entendeu? Porque uma hora também ela não aguenta ser tanto tempo naquele esforço. Então, faça tudo, se organize, que você vai ter um resultado super saudável. É isso, gente. Mas tem muita gente que já chegou nesse ponto, né? Como você trouxe aqui pra gente que já chegou nessa situação de obesidade mórbida. Como eu disse no começo também aqui do nosso bloco, 60% da população brasileira já está numa situação aí de sobrepeso. Então, só pra gente finalizar aqui, a gente tem pouco tempo até o final do nosso programa, vou pedir para você falar sobre o que a gente tem de procedimento para que as pessoas consigam sair dessa situação de sobrepeso e obesidade, o que é indicado para cada tipo de pessoa. Legal. O que a gente tem de novidade no mercado ou até daquilo que está realmente mais sendo utilizado, mais sendo procurado por essas pessoas, por esses pacientes? É fundamental, né? A gente tem aqui, né, para resumir, para o pessoal ter um pouco um balizamento, né? Claro, procurar um profissional médico que trabalhe com obesidade, o endócrino, nós endoscopistas, os cirurgiões, para você ver a melhor indicação para o seu perfil, para o seu peso, o jeito que você come, quanto que você está precisando de peso. O paciente que está com aquele sobrepeso, que tem uma obesidade leve, ele pode iniciar um tratamento com dieta, nutricionista, medicações. Existem hoje medicações que estão aí no mercado, é uma febre, né, dessas medicações, mas cuidado, tem que tomar orientado pelo médico, na dose certa para saber, não vai fazer você perder 20 quilos, mas vai te ajudar a sair do peso. Então você tem a medicação disponível, que é um tratamento e uma alternativa muito legal. Aí você parte, quando você tem o obeso leve, o sobrepeso, que já tentou de tudo, já tentei emagrecer e está difícil, a gente tem os tratamentos endoscópicos, que é o balão intragástrico e a sutura endoscópica. Então o balão ocupa espaço dentro do estômago do paciente, o paciente tem saciedade e não consegue comer. A sutura, a gente reduz o estômago, é uma cirurgia plástica no estômago, deixa o estômago pequenininho, cerca de 300 gramas de capacidade. Então, esses dois tratamentos endoscópicos, você vai ter aí uma margem de 15, 20, 25% de perda de peso. É uma margem grande, né? O paciente com 100 quilos perde 20 quilos, com 80 quilos perde 16, 17, 18 quilos. Mas é indicado mais para quem está no sobrepeso. Sobrepeso e obeso leve. Então, esses pacientes que é essa margem de peso que ele precisa perder. Quando o paciente precisa perder muito mais peso, que já veio obeso moderado, obeso mórbido, aí o melhor tratamento vai ser uma cirurgia bariátrica. Só que ele tem que estar muito bem preparado para encarar uma cirurgia bariátrica. E tem limite de peso também, né? Tem. Limite máximo e limite mínimo para fazer, não é? Isso, exatamente. Então, você não vai poder fazer a cirurgia bariátrica para qualquer paciente, é só quem tem IMC acima de 35, acima de 40. Então, calcula o índice, né? O pessoal que está em casa, o IMC é o índice de massa corpórea, é o seu peso dividido por sua altura vezes 2, altura ao quadrado. Isso dá um número. Quando a gente fala de 25 até 30, é o sobrepeso. Né? De 25 a 35, a gente está tendo sobrepeso mais obeso leve. Então, 30 a 35, obeso leve. Então, esse público é onde a gente vai estar aí com o balão intragástrico, a sutura, para ajudá-los ao que ele precisa de perder de peso. 35, obeso moderado, 40, obeso mórbido. Aí esse paciente tem que tentar mudar o estilo de vida dele, às vezes pode fazer um tratamento endoscópico para tentar baixar, ou então, a alternativa, se ele já tiver diabético, varizes nas pernas, coronariopatia,
vai ter que encarar uma cirurgia bariátrica, que é a melhor alternativa. Doutor, eu fico muito curiosa sobre todos esses procedimentos e eu já vou deixar um convite para você voltar aqui e trazer para a gente. Você consegue trazer para a gente esse balão gástrico para a gente ver como é que ele funciona, como é que ele infla ali dentro do estômago, né? Isso. Esses outros procedimentos, o que tem de novidade, quem pode fazer, quem não pode fazer, como é o pré e o pós-operatório. Posso te convidar para vir aqui numa outra oportunidade, então? A gente faz uma pauta sobre o tratamento endoscópico da obesidade, aí eu trago os modelinhos de balão, a gente traz a máquina que faz a sutura no estômago, podemos apresentar aquelas animaçõezinhas, né? Uns vídeos com animação para o pessoal. Estou Perfeito, já está marcado, hein? Extremamente agradecido. Está combinado. Dia 1º de julho, a gente estreia aí muitas novidades aqui no nosso programa. E eu espero você, então, já a partir dessa data, trazendo, então, essas novidades para a gente também. Com a produção. Doutor, contato para entrar com você, @Eduardo_Greco, com 2 Cs, lá no seu Instagram. Perfeito. Também o site eduardogreco, com 2Cs.com.br. Tem tudo lá sobre o doutor Greco, sobre o trabalho dele. Super especialista, há décadas já trabalhando nessa área, né, doutor? É verdade. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, Eu que agradeço, parabéns pelo programa e por abrir a oportunidade da gente falar sobre um tema tão importante. Muito obrigado. Sempre em pauta. Espero você, então, no próximo, tá? Obrigada. E a você que está em casa, eu agradeço muito pela sua companhia aqui com a gente no nosso programa. Nesta quarta-feira, a gente volta, então, com muito mais informação, entretenimento, prestação de serviço. Dia 1º de julho, muita novidade. Mas a partir de hoje, eu estarei sempre aqui com você, sempre às 2h05 da tarde na Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.